Ei, pessoal, tudo bem? O nosso colega Diogo, que foi meu aluno na Estácio Venda Nova, que muito me orgulho disso, pediu que eu tratasse do caso aqui da Mariana Ferrer. Olha, eu vou cometer agora uma pequena impropriedade, porque estarei falando de um caso que eu não tive acesso aos autos. Isso é sempre muito perigoso, porque a gente não vai conhecer a totalidade daquilo que está, né, no conteúdo do processo penal. Então, assim, eu vou falar com base naquilo que veio a público e da leitura da sentença, né, incluindo aquelas imagens relacionados à audiência que tanto trouxeram espanto nas redes sociais, né? Então, olhem só, é um tema delicado que estamos tratando de violência contra a mulher, o estupro, no caso, estupro de vulnerável, e segundo a sentença não ficou constatado esse estado de vulnerabilidade. Então, ficou comprovada que houve o ato de intimidade, né, a conjunção carnal, mas não ficou comprovado que essa conjunção carnal teria sido sem consentimento e que teria sido no momento que ela estaria em estado de vulnerabilidade. Aqui eu sou professor de constitucional, né? Um professor de penal explicaria melhor para vocês essa ideia do estupro de vulneráveis presumido, que é o menor de idade, né, o adolescente, e quando você fala do estupro de vulnerável, já o adulto, porque aí essa vulnerabilidade ela tem que ser demonstrada, ela já não é presumida, né? Ela tem que ser demonstrada. E o juiz não se convenceu que havia esse estado de vulnerabilidade. Aqui cabe algumas observações, tá, gente? São só ponderações, espero que vocês recebam com serenidade, simplesmente para uma avaliação mais sensata. Então, olhem só, eu vou tentar explicar rapidamente aqui. O direito penal, em tese, é o pior de todos os direitos, aspas, né? No sentido de que é o direito que quer retirar a pessoa do convívio social porque ela tem alguma atitude que torna a sua presença em sociedade intolerável. Então seria caso de violência, assassinato ou algo do gênero, né? E o poder judiciário, que é o Estado nesse momento, teria poderes para retirar aquela pessoa do convívio social. Como é o direito que tem mais força sobre nós, né? Ou seja, que a reação dele é aquela que vem com mais força, as garantias quase que todas do indivíduo, né? Inclusive no artigo 5º da Constituição a descrição é longa, né? As garantias de proteção desse indivíduo estão todas no direito penal amplamente perceptíveis, não é? Por quê? Qual que é a ideia? Se o Estado vai te prender, ele tem que ter certeza que foi você que cometeu aquele crime. Portanto, ele tem que dar a você todas as garantias de defesa. E é por isso que no processo penal nós vamos encontrar alguns princípios, né, como a presunção de inocência, né, então é o Estado quem tem que provar que você é culpado, e a ampla defesa do contraditório, respeitadas, né, ao seu extremo. Né? E há um jargão do direito penal que é este, né? Mais vale inocentar um culpado, do que culpar um inocente. Isso é difícil das pessoas entenderem quando lidam com crimes tão delicados. Né? Apareceu na mídia o acusado, há logo uma tendência a se condenar. É muito difícil esse tipo de casos, tá, gente? Mas dizer que a sociedade concorda com estupro, é, eu acho que é um equívoco. E, ao mesmo tempo, parece que a gente vive um momento de inquisição, onde alguém apontou dizendo que aquela mulher é uma bruxa, portanto, aqui não estou falando, eu estou falando da Idade Média, ok? Que aquela mulher é uma bruxa, portanto, se queima na fogueira sem um julgamento. Aqui parece que é mais ou menos isso. Alguém aponta que o cara é estuprador e se queima na fogueira sem uma cautela de julgamento. Mas o Poder Judiciário não pode agir assim. E é por isso mesmo que o processo penal ele tem uma lentidão que é dele. Eu acho que é muito lento, mas há uma lentidão que é uma lentidão de cautela, para que o julgamento não ocorra ainda no calor dos fatos, não é? Então, há um desequilíbrio de forças mesmo entre o indivíduo e o Estado. A gente tem que lembrar que o Estado, nesse momento, ele, quando se depara com um crime, ele é a polícia militar, que vê o crime propriamente dito, faz o boletim de ocorrência, a polícia civil ou a federal, né,
que são as polícias investigativas, que vão chamadas de judiciárias, né, porque ela monta o processo, ela vê quem são os envolvidos, ela apura todos os fatos, né? Depois você tem o Ministério Público, que é aquele que acusa em nome de toda a sociedade, e por fim você tem o Judiciário, que é aquele que tem poderes de decisão. Neste momento, o indivíduo está sozinho, ele tem apenas a convicção dele e o advogado, ou a Defensoria Pública, caso ele não consiga constituir advogado. Então é muito delicado um processo penal. Em tese, todo o procedimento do judiciário, né, ele se caracteriza desta forma, vejam bem, a lei é abstrata e genérica, e o juiz é que vai aplicar o caso concreto. Então, quando a gente fala que o juiz é livre para decidir de acordo com a lei e o seu convencimento, nós estamos dizendo para aquela pessoa instituída em poder público pela sociedade, advindo de um concurso público, de títulos e conhecimentos, de que ele tem poderes para julgar, de acordo com a lei, porque quem fez a lei foi o povo através dos seus representantes no Poder Judiciário, e de acordo com o seu livre convencimento. Este livre convencimento é importante explicar que não é aquilo que ele pensa livremente. Não, o seu convencimento, que vejam bem, de um caso abstrato e genérico previsto em lei, num processo traduzido num caso concreto. Então, no caso concreto, o juiz está convencido que é procedente, é improcedente, parcialmente procedente, aí é a decisão do juiz naquele processo. Então, olhem só, ao longo da sociedade, ao longo da história da humanidade, né, mais próximo de nós agora, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, ela sempre foi punida, sempre foi mal vista socialmente, e a punição normalmente é até mais severa, porque se entende exatamente essa necessidade de proteção. O que o direito pretende? Pretende organizar a sociedade para que haja um convívio pacífico. Então, o que ele espera? Que as pessoas ajam mais pelo raciocínio e menos pelo instinto. E vejam bem, os crimes de violência, né, incluindo os crimes sexuais, eles são uma reação instintiva. E essa reação instintiva se pretende podar na sociedade, e é o direito que vem fazendo isso. Quer dizer, a educação é importante. Não havendo educação, o direito já não vem para educar, o direito vem para punir. Embora haja a ideia de que o direito educa e pune, nesses momentos o direito penal vem muito mais com o conceito de punição que com o conceito de educação, né? O estupro, ao longo do tempo, sofreu algumas interpretações. Por exemplo, antigamente a gente utilizava a expressão mulher honesta e mulher pública. Isso hoje não existe mais, né? Inclusive, quando a gente fala em mulher honesta, não tem mais relação com o comportamento de caráter da mulher, né? Tem a ver muito mais com sei lá, o não ser corrupta, sei lá eu. É o jargão honesto, tanto utilizado para a mulher como utilizado para o homem. E mulher pública seria alguém algum político, né, uma mulher política, né, então já não tem nem mais essa relação que antigamente tinha, né. E aí é só importante deixar claro, é óbvio que vocês alunos já sabem, que o juiz ali, num primeiro momento, ele tem um papel de coordenar os trabalhos, né, ele preside a audiência e depois de julgar. O Ministério Público tem o papel de acusar e o advogado é que vai fazer a defesa. Nesse momento de defesa, é importante dizer que é livre a manifestação do advogado, obviamente, né, que no nosso código de ética há uma ideia do trato urbano, né, mas ele não é hierarquicamente sujeito ao juiz nem ao Ministério Público. Ele é independente e ele age de acordo com a estratégia que ele entender. E aí, por isso que este vídeo é dirigido para os alunos de direito. É comum a estratégia de defesa desmerecendo a vítima e enaltecendo o acusado. Ô, gente, isso é comum, eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que é uma estratégia bastante utilizada pela defesa. Eu vou citar até 2 casos aqui que vocês vão lembrar bem. Houve um caso onde alguns jovens foram acusados de terem ateado fogo num índio, e eles se defenderam, a defesa disse que não era um índio, era um mendigo, eles acharam que era um mendigo. Então, olha só, parece dar uma ideia que em sendo mendigo haveria uma aceitação melhor pelo ato. Então, é comum, não estou dizendo que é certo, espero que fique claro.
E também houve, mais ou menos na mesma época, uns jovens que atiraram uma garrafa, quer dizer, tiveram uma violência qualquer com uma mulher que estava no ponto de ônibus, que era uma diarista, e eles, na defesa, disseram que achavam que se tratava de uma prostituta. Então, dá a ideia que então com prostituta e mendigo não tem problema. É claro que tem, mas é uma estratégia muito comum na defesa. E a gente, sem querer, faz isso também. Muitas pessoas atribuem ao machismo, mas eu vou tentar só dar um exemplo aqui, tá, gente? Porque muita gente fala assim, ah, mas ela estava com roupa curta. Gente, é óbvio que isso não tem nada a ver e cada um é que tem que controlar o seu ímpeto, né? Mas é muito comum a gente fazer isso sem querer, no popular, né? Por exemplo, roubaram seu relógio no centro, aí alguém vai dizer, ah, mas por que você foi de relógio no centro? Te assaltaram no carro, ah, mas por que você está andando com o vidro aberto? Então a gente, sem querer, acaba pondo a culpa na vítima, né? É lógico que isso não tem sentido e não é assim que o judiciário age. Pode até parecer por leigo, mas não é verdade. Então deixa eu só tentar explicar, não concordando, mas explicando, o que eu entendo que possa ter acontecido naquele momento. A defesa estava com a palavra, e a palavra da defesa, entre aspas, é quase que sagrada. Por quê? Porque a defesa tem todo o direito de se manifestar naquele ato, com a ampla defesa e o contraditório, na tentativa de proteger o acusado da ação da mão forte do Estado. É isto. Então, há uma tendência do juiz de não interromper a fala da defesa sob pena da defesa alegar cerceamento de defesa. Então, o juiz normalmente tem essa cautela. Quando eu assisti a cena da audiência, e aqui eu já agora vou emitir a minha opinião, eu só assisti um trecho muito curto, que foi o que veio nas redes sociais. Eu não assisti a audiência toda. Então eu não consigo dizer se o juiz naquele momento deixou que o advogado falasse livremente, se ele interrompeu em algum momento, se cabia ou não uma interrupção. O que eu sei dizer é o seguinte, que as defesas normalmente usam essa estratégia. Aparentemente houve um excesso, sim, até quando o advogado traz para uma fala mais pessoal, parece que foge da técnica, né? E aparentemente é um excesso. O Ministério Público poderia ter se manifestado, o juiz mesmo poderia ter simplesmente acalmado os ânimos sem interromper exatamente a estratégia da defesa, mas é muito difícil a gente ponderar que aquilo simplesmente foi um ato de humilhação. Óbvio, sentiu-se humilhada, era essa a estratégia e é muito difícil o juiz podar. Não é que ele não possa, é que normalmente o juiz não faz, ele deixa falar. Óbvio que tem um limite, né, gente? Mas ele deixa falar e a gente já assistiu muitas audiências onde isso ocorre, né? O juiz normalmente tenta ponderar os ânimos, né? Acalmar os ânimos e fazer com que a audiência corra de uma forma mais urbana. Mas é comum que a defesa use muito esse tipo de estratégia, né? Bom, eu não tive acesso a nada, né? Então eu estou tratando simplesmente com aquilo que eu vi nas mídias, né? A audiência, sinceramente, deu-me a entender que houve ali um excesso, né? Houve um excesso que o juiz poderia ter interrompido naquele momento, preservando o direito de fala do advogado, que a palavra estava com ele fazendo a defesa, né? Então, assim, eu acho que foram fatos compatíveis com o dia a dia do judiciário, mas que, óbvio, nos causam um pouco de repulsa, porque a gente viu ali uma menina fragilizada naquele momento, que se sentiu acuada mediante um achacoalhamento, né, uma aparente humilhação dela, que é a vítima. Né? Então, ela como vítima, é ela que sente que tem o direito, é ela que sente que foi agredida. Só que quando chega no processo penal, não é que a vítima que muda o papel, né? Não muda o papel, só que a proteção do direito, mesmo sem querer, proteção processual, tá, gente? É para o acusado, para que o Estado, na hora que manda alguém para a cadeia, tenha certeza de que aquela pessoa cometeu o crime. A sensação que eu fiquei é que o juiz não se convenceu da vulnerabilidade, de situação vulnerável
da vítima, né, da Mariana Ferrer, e por isso ele entendeu, inclusive com base no pedido de absolução do Ministério Público, que ele não deveria condenar. Então ali, na minha visão, a postura do juiz, não da audiência, tá, gente? Na sentença, foi uma postura técnica, não objetiva, não tem prova, não condeno. É lógico que no clamor popular, quando a gente fala que a pessoa é um estuprador, isso é muito forte, isso dói em todo mundo, né? E é engraçado, porque se costuma dizer a sociedade machista, né? Mas os homens mesmo não aceitam o estuprador. Ninguém vê o estuprador como alguém que tem que ser protegido pela sociedade. Ao contrário, normalmente há um asco, né? Há uma rejeição muito grande quando se fala em estupradores, e ainda mais quando é um homem praticando um ato de covardia, né? Bom, aí eu acho que ficam alguns aprendizados que eu gostaria de expor aqui. Primeiro, acreditar na educação. Eu acredito muito na educação, sabe? Eu não vou atribuir esses atos ao machismo, eu vou até falar disso depois, até porque eu fui educado numa sociedade que era muito mais machista que a sociedade de hoje, mas eu sempre fui educado a respeitar as pessoas e, inclusive, as mulheres, né? Que isso era uma obrigação masculina, respeitar as mulheres, né? Então eu fui educado dessa forma. Eu acredito que não se relaciona com machismo. Quer dizer, tem sim, nessa ótica ampla de machismo, vai ter alguma ponta ali que a gente pode atribuir ao machismo. Mas na verdade eu atribuo muito mais à falta de educação, à falta de limites e talvez até à convicção de impunição desses homens. Nem estou falando do rapaz aqui, porque olha só, nós não sabemos a verdade. Isso já é muito triste, que é a segunda lição que eu queria deixar aqui, né? O segundo apontamento. Olha só. Primeiro, como o nosso país precisa educar as pessoas, tanto homens quanto mulheres. Segundo, como é difícil a postura de um juiz, porque é óbvio que um dos dois está mentindo, não é? Ao ler os depoimentos, o juiz forma algum tipo de convicção. Ao ver os exames, ao ver os laudos, ele vai constituindo algum tipo de convicção. Mas é fato que um dos dois está mentindo. Então, imaginando que ele, homem, está mentindo, é muito triste ele achar que pode simplesmente estuprar uma menina e se dar bem no judiciário. É muito ruim esse sentimento, né? Cada um de nós tem que assumir os seus atos, né? Por outro lado, se é ela que acusou sem ser verdadeiro, também é muito negativo, porque é alguém acusando alguém, outra pessoa, que vai trazer um prejuízo para a vida dessa pessoa, acaso ela seja inocente. Fato é que um dos dois está mentindo. E aí vem a outra parte, né? É muito difícil ser juiz nesses momentos, né? Porque ele tem que julgar, e aí o julgamento, gente, tem que se dar de forma objetiva e técnica, né? Sem bandeiras de machismo, de feminismo, né? E a objetividade é essa. Tem prova? Condena. Não tem prova? Absolve, não é? E olha, volto a dizer, tem prova da conjunção carnal, não tem prova do estado de vulnerabilidade, portanto o juiz não conseguiu entender que havia o estupro de vulnerável, não é? E aí fica claro para nós também, que é o que está na Constituição o tempo todo, a ideia de liberdade com responsabilidade. Então cada um de nós tem liberdade para fazer o que quer, aspas, né, no limite da lei, mas tem que assumir a responsabilidade dos seus próprios atos, né? E aqui eu queria só comentar no finalzinho três frases que eu li a respeito disso, né? Opinião de pessoas, tá? Então, abre aspas. A causa primária desse tipo de julgamento é o machismo. Essas estratégias de buscar o passado da vítima como se algo que ela tivesse feito deslegitimasse a denúncia, como se estivesse em busca de fama e dinheiro, são muito comuns. Advogada, não conheço, tá, gente? Só vou citar porque é a frase de alguém. Isabela Guimarães Del Monte. E a segunda frase aqui, abre aspas, aumentar a presença de mulheres nesses espaços é importante, porque gera um constrangimento, mas é claro que não é suficiente, porque muitas ainda reproduzem o discurso machista e do violador. Advogada Carmen Campos. Então, olha só, não é concordar nem discordar, vou apenas ponderar, tá? Realmente, quando eu vi a cena da audiência, eu senti falta de uma presença feminina com autoridade. Seja juiz, seja Ministério Público, seja Defensoria, seja alguém da comissão das mulheres da OAB, uma mulher qualquer
que pudesse coibir esses atos com autoridade suficiente para interromper a audiência, pleiteando ao juiz que o trato urbano fosse restaurado. Realmente senti falta disso. Não é um tom vingativo, mas é um tom de equilíbrio, né? Ali realmente ela sozinha pode ter se sentido constrangida, e com a presença de uma mulher para coibir, né, com autoridade, para coibir os atos que porventura se entendessem que eram constrangedores ou machistas, ela tivesse poderes para. Então fica aqui às vezes um aprendizado para o futuro, né? Fazer com que os crimes vinculados à violência contra a mulher tenham sempre a presença de uma mulher em algum momento, né? Eu acho que é interessante. E, por fim, a ideia que as duas colocaram aqui do machismo, eu acho que tem que ser revisto. Eu não acredito que o crime acontece em virtude do machismo. Eu acredito que acontece por falta de limite. O machismo talvez numa ponta ali qualquer, aquela coisa do homem que talvez, né? Tô falando aqui talvez. Se ela me chamou lá para um lugar é porque ela quer, e se ela quer eu tenho que fazer mesmo que ela diga não. Aí pode ser que a gente encontre o machismo. Mas eu não acho que a audiência aconteceu daquela forma em virtude do machismo. Eu não acho que a sentença foi pela absolvição em virtude do machismo, e eu não acho que o machismo proteja estuprador. Mera opinião, apenas para reflexão. E no fim, a frase aqui do ministro Gilmar Mendes, né, que ele disse: as cenas da audiência da Mariana Ferrer são estarrecedoras. Verdade. O sistema judiciário deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Olha, aparentemente houve realmente um momento ali de excesso que pode ser considerado de humilhação. Mas o processo penal, ele não é simpático, né? Ele tem um momento ali de muita agressividade mesmo, que põe o caráter e o histórico das pessoas em xeque. O direito penal é um dos poucos direitos que o passado da pessoa é trazido à tona como forma de moldar-se um caráter, e isso é trazido tanto pelo Ministério Público como é trazido pelo advogado de defesa, tanto é que a gente fala sempre em antecedentes, né? Réu primário, são assuntos que vêm à tona no processo penal. Agora, o Gilmar Mendes fala, sendo que ele não faz esse tipo de audiência de instrução, né? Então é fácil falar quando você não está envolvido no caso em si. Bom, o que eu peço aos meus alunos? Primeiro, o cuidado de não falar sem ter acesso ao processo, porque é sempre muito perigoso, né? E emitir opinião com elevado espírito, né? Para que você não seja apenas mais uma voz que emite opinião sem ter o conteúdo que reflita o seu conhecimento advindo de um curso de direito. É isso, pessoal. Um abraço forte, saudade de vocês e até o próximo vídeo.